Olá, gente. Eu sou a Patrícia, mãe de primeira viagem de uma bebezinha de 3 meses. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a amamentação. Eu vou falar um pouco do que eu aprendi e qual foi a minha experiência com isso. Então vamos lá. Uma coisa que a gente ouve muito as mães falarem é que o bebê, ele passa o dia todo no peito e não dorme bem. Eu não consigo fazer nada porque o bebê só fica no peito. E eu aprendi algumas coisas em relação a isso que me ajudaram bastante. No primeiro mês, eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque o primeiro mês a gente tem que passar por uma questão de sobrevivência. Tipo assim, a gente tem que amamentar mesmo, o bebê mama muito, então a gente tem que ficar amamentando, porque tanto ele como a gente está aprendendo. E o primeiro mês também, a gente às vezes está se recuperando da cesárea, está se recuperando ali do parto normal, enfim, é a primeira experiência que a gente tem. Então, no primeiro mês, não dá pra gente falar assim, não passou o dia todo com o bebê no peito. É muito comum e é normal. E eu falo isso porque às vezes a gente tem uma percepção de que outras pessoas estão conseguindo e a gente não, e não é para fazer uma comparação, é para a gente ver como que tá a nossa situação em relação a essa fase, né? E para mim, o primeiro mês realmente foi assim, ela ficou bastante tempo no peito e ela foi se acostumando a mamar melhor no decorrer dos dias. Nos primeiros dias foram mais puxados, ali no hospital mesmo, porque no hospital quem ajuda a gente é a enfermeira, às vezes a gente não tem muita informação de como fazer. No meu caso mesmo, eu vi bastante vídeo, bastante informação, mas eu não consegui aplicar assim que a neném nasceu. Né? A cabeça da gente fica meio cansada, a gente não consegue pensar muito. Então, assim, nos primeiros dias foram mais eu e o bebê só. Tipo, ela ficava um pouquinho ali na caminha, depois ficava comigo, um pouquinho lá, um pouquinho comigo. O dia inteiro e a noite inteira. A gente não dorme, a gente come ali o que tem que comer, mas também rapidinho com o bebê no colo. E o primeiro mês é assim e é normal. E tá tudo bem também. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que os bebês, eles não sabem, eles não nascem sabendo fazer nada, nem dormir, nem mamar. O que eles têm é um instinto. E o que eu pesquisei aqui, que fala sobre a função fisiológica do bebê. O bebê, quando ele está com fome, ele chora para expressar que está com fome. Isso é uma função fisiológica dele. Automaticamente ele está com fome, ele está incomodado, ele vai chorar. A mesma coisa acontece com a sucção. A sucção é aquele movimento de sugar que o bebê faz dentro do útero da mãe. Ele já aprende a fazer esse movimento. Então, quando ele sai do útero, ele também continua tendo esse instinto. Então, ao colocar o bebê no peito, automaticamente ele já vai fazer o movimento de sucção. Se você colocar o dedo na boquinha do bebê, logo que ele nasce, ele já vai fazer o movimento de sucção também. Então, essa é a função fisiológica. O que a gente precisa ensinar o bebê é como ele vai pegar o peito, como que ele vai se amamentar. Isso porque o bebê às vezes não dorme, porque ele não se alimentou bem, ou porque ele está incomodado com alguma coisa, com dor na barriga, com alguma roupa que está incomodando ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o que está incomodando. E uma delas, que faz muito parte do nosso dia a dia, é a fome. Porque o bebê com fome, ele não dorme. Se ele não dorme, a gente não dorme. Se a gente não dorme, a gente fica cansada. O bebê fica cansado também e vai virando uma bola de neve. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a posição que o bebê tem que ficar na hora de mamar. Sobre a posição do bebê, o que eu aprendi? O bebê ele tem que ficar barriga com a mamãe. A cabecinha do bebê tem que estar apoiada nessa parte do nosso braço aqui. Eu vou demonstrar com a boneca que fica mais fácil de entender. Essa aqui é a minha boneca. E aí a gente coloca o bebê assim, de barriga com a gente. E ele fica apoiado, a cabecinha aqui nessa parte do braço. Aqui nessa parte. E aí sim a gente vai posicionar a cabecinha do bebê no local certo. Com o bebê apoiado no antebraço, a gente vai deixar a boquinha dele, ele precisa abrir bem a boca para poder abocanhar o seio. E o que ele vai abocanhar? A maior parte da auréola.
Para ele fazer isso, a gente pode apertar o seio um pouquinho para ficar um pouco menor ali, onde ele vai abocanhar. E aí ele tem que ficar com os lábios para fora, fazer uma boquinha de peixinho. Ele vai abocanhar com a boquinha abertinha assim, com os lábios para fora. Se os lábios ficarem para dentro, a gente consegue acertar. Você coloca o dedo ali por baixo, da onde você vai conseguir visualizar onde que tá a boca do bebê, e aí você pode puxar assim para fora para ficar o lábio inferior e o superior para fora. Uma coisa que a gente tem que aprender também é que o bebê ele faz um movimento de ordenha. Então ele faz um movimento com a língua e com o lábio inferior e ao mesmo tempo ele vai sugando. Então o que a gente tem que observar? Que a boca dele está bem encaixada no seio, os lábios para fora e que ele está fazendo esse movimento de sucção, de movimento de ordenha. E nesse momento o narizinho do bebê tem que ficar livre, não pode estar encostado no seio. Como que a gente acerta isso, né? Nos primeiros dias, eu colocava a cabeça da Nura encostada no meu braço na parte de cima. Então, o nariz ficava bem encostado no peito, então meio que ela ficava meio que sufocada ali. Depois eu fui aprendendo que se você apoia somente no antebraço, eles ficam com a cabeça mais penduradinha e aí você consegue deixar essa área livre para eles respirarem melhor. E assim, o bebê fazendo esse movimento, eles ficam um pouco cansados, então eles dão umas pausas mais longas, eles mamam um pouquinho e faz uma pausa. O que não pode acontecer é a gente deixar o bebê dormir e achar que ele tá mamando, deixar ele paradinho lá. Então, o que eu fazia para acordar, né? A Nura, às vezes, ela pegava o peito e ela dormia. E a gente tem que entender que o bebê, quando ele tá dormindo, ele não tá mamando. E se ele não tá mamando, automaticamente ele não vai conseguir dormir, porque ele vai ficar com fome. E então, para acordar, quando ela dormia no seio, eu fazia um carinho aqui embaixo no pescoço. Se não acordava, eu mexia aqui mais no queixo. Se mesmo assim não tinha jeito, eu tirava ela do peito, tirava a calça, tirava body, para deixar o bebê acordado. E gente, isso é muito essencial, porque isso me ajudou muito depois que eu vim para casa e eu percebia que a Nura não estava mamando, ela estava só no peito parada e não estava mamando nada. E aí quando eu acordava ela, às vezes você tirar o bebê do peito, falar com ele, dar uma despertada, ajuda muito. Qual é o tempo que o bebê tem que mamar? O bebê precisa mamar no mínimo 30 a 40 minutos. E um bebê recém-nascido, ele demora de fazer essa pega e tudo, então vai um pouco mais. Como que eu fiz e como que deu muito certo? Eu ficava 15 minutos de um lado, parava, né? Em cada seio, o bebê precisa ficar pelo menos 15 minutos. Porque a gente tem um negócio chamado que é o leite anterior. O leite anterior, ele é um leite que sacia a sede do bebê. Ele é um pouco mais claro, mais líquido. E é um leite que também tem nutrientes, é também muito importante, mas ele não vai engordar e nem saciar a fome do bebê, né? Então, esses primeiros 10 minutos precisa ser no mesmo peito. Se você, por acaso, deu 5 minutos do lado direito e agora você vai dar de novo mamar porque o bebê estava dormindo, você dá ainda do lado direito, para completar pelo menos de 10 a 15 minutos no mesmo seio. Depois do leite anterior, a gente tem o posterior, que é o leite mais gorduroso, o leite que engorda, que vai também saciar o bebê. Então, por isso a importância de ficar pelo menos esse tempo de um lado do peito. E como que eu fazia? Eu dava 15 minutos de um lado, aí eu trocava a fralda dela, né? Porque aí ela acordava, despertava, e dava mais 15 minutos do outro lado. Sempre oferecia o segundo peito. Se na segunda vez ela mamasse menos que 10 minutos, eu voltava com ela no peito. Então, tipo, ela mamou, 7 minutos. Acontece ainda hoje, ela mama 7 minutos. E ela larga o peito. Eu dou uma pausa ali, uns 5 minutinhos, ponho pra rotar e volto com ela no peito de novo. Muitas vezes ela continua mamando e aí completa 15 minutos exatamente. É muito incrível isso, sempre completa. De 15, 14 minutos sempre dá. E aí sim eu sei que ela já tá bem cheinha. E aí ela dorme. Eu ponho ela em algum lugar pra descansar, acordada, ela dorme sozinha, né?
Isso nos primeiros meses, no primeiro e no segundo mês. Hoje em dia, no terceiro mês, ela já mama com tempo menor, né? Ela mama menos tempo e também fica satisfeita. Outra coisa que a gente pode observar também é, enquanto o bebê mama, se ele se mexe muito. Às vezes a Nura, ela se mexe muito quando tá mamando. E sempre que eles estão assim se mexendo muito, é algum incômodo. Ou eles estão com gases, ou eles estão com dor na barriga. E às vezes eles não conseguem se concentrar nesse processo, né? Isso acontece, pelo menos isso tem acontecido mais agora que ela completou os 3 meses, durante os 3 meses dela, né? Ela mexia muito. E aí eu parava de dar o peito um pouco e colocava ela pra rotar, ou eu colocava ela mais sentadinha, e aí ela desarrotava ou soltava um punzinho ali e ela ficava mais tranquila. E aí eu voltava a dar o mamar, né? Então é uma das coisas que também pode estar atrapalhando o desenvolvimento da mamada. Existe duas opções para a gente amamentar, né? As mais conhecidas é livre demanda, que você dá o leite conforme a vontade e a fome do bebê, e tem por horários, de você definir os horários que você vai amamentar. Eu acredito que o ideal seja livre demanda, e eu sempre optei por essa opção. Inclusive, os médicos recomendam que seja livre demanda, porque o bebê ele sente fome e a gente precisa amamentar, né? A gente não pode ficar esperando um horário específico para dar o leite para ele. Então, no meu caso, aqui em casa, eu defini que eu daria o peito assim que ela expressasse sinais de que estava com fome. E quando eu percebesse também que o meu peito estaria muito cheio, alguma coisa assim, eu já dava o peito para ela mamar. Sempre que você oferecer, assim, em qualquer horário, muitas das vezes o bebê vai querer pegar por conta do instinto de sucção que eu falei no começo do vídeo. Então, definir um horário não é uma coisa muito legal de se fazer, mas você também não ficar dando o peito toda hora porque você acha que tem que dar o peito toda hora. Mas assim, quando o bebê expressar os sinais de que está com fome, você já pode dar. Não esperar o bebê sentir fome e começar a chorar, porque o choro é o último sinal que ele vai dar de que ele está com fome, de que ele está incomodado. E às vezes, quando ele está irritado, é mais difícil você colocar ele no peito do que antes dele ficar assim, né? Então, alguns sinais de fome que eu vou falar aqui são: o bebê começa a mexer a cabeça para os lados, como se estivesse procurando algo. Ele bate mais as perninhas, assim, mais rápido, com mais força. Ele tenta abocanhar, às vezes tá com algum paninho do lado, próximo, ele tenta abocanhar, trazer as coisas para perto da boca. Se ele tá aqui no colo ou você tá abraçada com ele começa a fazer um movimento tipo um capau, assim, de querer pegar alguma coisa ali, balançando a cabeça. Isso também é um sinal de que ele tá com fome. Com 3 meses, o bebê leva muito a mão na boca. Nem sempre esse levar a mão na boca vai ser um sinal de fome. Mas, se você perceber que você já deu mamar faz algum tempo, e o bebê tá levando muito a boca e tá sugando ali, talvez seja o momento de dar também o mamar. No primeiro mês, eu sempre dei, mesmo que assim, ela não estivesse com fome, não expressasse nenhum sinal, mas já passou 4 horas que ela não mamou. Depois dessas 4 horas eu dava o mamar, inclusive de madrugada. No primeiro mês eu fiz questão de acordar de madrugada, mesmo que ela estivesse ainda dormindo, para amamentar. O que faz o bebê mamar muito? Né? Uma das coisas que eu também já notei e que eu pesquisei, encontrei na internet, é que o primeiro mês, né, eles mamam muito porque eles já nascem também com fome e até se adaptar, enfim, aquilo que eu já comentei. E também tem a questão dos saltos do crescimento. Todo mês o bebê tem um salto de crescimento. O que acontece? Os bebês, eles desenvolvem de uma maneira muito rápida de um mês para o outro. Eles aprendem coisas novas todo mês, todos os dias, na verdade, né? Mas ali tem alguns dias do mês que eles vão ficar um pouco mais elétricos, um pouco mais atentos.
Às vezes do primeiro para o segundo eles começam a enxergar melhor, do segundo para o terceiro eles começam a aprender movimentos, a coordenação, a atenção deles mudam. Depois eu vou gravar um vídeo falando mais sobre os saltos do desenvolvimento, mas basicamente nessa época a gente vai perceber uma mudança na amamentação. E aqui foi exatamente assim, tiveram dias que ela queria mamar mais, então ela mamava a cada 1h30, a cada 2 horas, acordava mais de madrugada. Agora que ela completou 3 meses mesmo, ela acordava mais, ficou mais dias acordando de madrugada durante mais tempo, né? Mamava também durante mais tempo em cada seio. Então, são coisas assim que a gente observa e é natural. E não dá também pra gente falar assim, ai, vai voltar tudo do começo. Não precisa se preocupar porque é realmente uma fase. Em relação ao machucado do seio durante os primeiros dias, as primeiras semanas da amamentação, eu usava essa pomadinha aqui. Eu não sei se está do lado certo, mas é de lanolina anidra pura. Essa pomada me ajudou muito nas primeiras semanas. Como o bebê, igual eu falei, a gente tá aprendendo, o bebê também acaba machucando. O certo, gente, é que não machuque depois do primeiro mês de vida, o peito não machucar mais. A não ser que depois, quando o bebê esteja com os dentinhos nascendo, tudo, ele morda e machuque de novo. Mas depois do primeiro mês, das primeiras semanas, o ideal é que o peito já esteja melhorando do machucado. Porque se ele faz uma pega correta, não tem por que machucar. O certo é não doer. Mas como é uma região muito sensível, a gente sente dor e machuca mesmo. No começo machucou bastante aqui e eu usava essa pomada. E como que eu fazia para usar? Eu dava aqui o mamar de um lado, aí eu colocava ela para rotar, trocava a fralda, depois eu trazia ela para o outro seio. Enquanto ela estava mamando no outro seio, eu passava a pomada nesse local que ela já tinha mamado. E ali ficava. O ideal é que você coloque uma rosquinha para que o bico do seio não encoste no tecido da roupa e não machuque mais, né? E não, assim, não te incomode, que a pomada tenha uma ação eficaz no local. Mas o que eu fazia era isso, eu deixava ela mamando de um lado enquanto o outro estava cheio de pomada. Eu colocava muita pomada mesmo. E essa pomada meio que adormecia, assim, um pouquinho, né? E aí eu fazia isso. Quando ela terminava de mamar no outro seio, eu colocava a pomada também no outro seio. E aí, se ela não quisesse mamar mais, se ela estivesse satisfeita e ficasse quietinha, eu ficava ali com essa pomada até a próxima mamada dela. Então, se ela dormia em torno de 2h30, 1h30, sei lá, que fosse o tempo que ela conseguia dormir no primeiro mês, eu ficava com a pomada nesse intervalo. E uma coisa que eu fazia, que não tem necessidade de fazer, porque essa pomada você pode dar ela, você pode amamentar depois de ter passado ela, sem retirar totalmente o produto. Mas o que eu fazia era passar um pouquinho de lenço, aquele lenço de recém-nascido, eu passava um pouco para tirar o excesso da pomada, para que ela pudesse mamar de novo no seio que eu passei a pomada, né? Mesmo podendo colocar, eu acho que fica bem esquisito pro bebê, assim, né? Não é muito legal. Então eu tirava mesmo com lencinho, às vezes com papel mesmo, higiênico. Eu tirava o excesso da pomada e dava uma mamar de novo. Mas em relação ao machucado, melhora. Eu passei uma experiência também que machucou, fez uns calos, assim, umas feridinhas, né? E depois melhorou e ficou ótimo. Hoje em dia eu não sinto mais nada em relação a isso. Às vezes dói e eu já percebo que é a pega incorreta do bebê. Eu já vou lá e arrumo. Para tirar, inclusive, uma coisa que eu aprendi, para tirar o peito da boca do bebê, se for necessário, por exemplo, aconteceu uma vez que eu entrei no consultório de pediatria para bebê, e aí quando a médica queria examinar, ela estava mamando. E aí eu precisei parar esse momento, né? Então eu aprendi que você coloca o dedo no seu peito, aperta um pouquinho o bico do seio assim para tirar, como se você fosse colocar o dedo na boquinha do bebê, só que você não põe, você coloca no seu e vai afastando o bico do peito da boca do bebê aos poucos ali para sair a pressão.
não dá para tirar o seio de uma vez, porque eles fazem um movimento muito forte de sucção. Então, você encaixar o dedo ali na saidinha onde está o bico do seio e dobrando o bico do seio até sair. Isso é muito prático de fazer e é muito mais fácil, não dói. E eu aprendi bem legal assim. Então, é isso em relação à dor. E o que eu queria deixar de recado, assim, como mãe de primeira viagem, ou você que já passou por essa fase, sabe que dói. Eu acho que é uma fase, gente, muito única e ela vai passar. Então, não tem por que a gente desistir logo no início. Eu acho que dá para tentar continuar, tentar, mesmo que esteja com dor, mesmo que a gente chore no começo, porque dói muito mesmo, é uma parte muito sensível. Eu acho que a gente consegue se esforçar um pouquinho para fazer esse momento acontecer. Porque é uma fase que dói e depois passa. Assim como é o parto, é uma fase que dói, mas vai passar e depois você esquece, né? Inclusive, o meu parto foi um parto diferente, mas assim, hoje, depois que passou, depois desses 3 meses, o que eu penso? Eu faria novamente, da mesma forma que eu fiz. Foi cansativo, doeu, mas eu faria tudo igual. Então eu penso da mesma forma em relação à amamentação. Muitas mães sofrem com isso. E eu entendo, né? Porque é muito complicado se você tem um machucado muito grande, se dói muito. Mas eu acho que vale muito a pena a gente tentar. É um momento único. O bebê, ele se sente acolhido no peito. É uma fase legal. Se não der certo, tudo bem também, né? Hoje em dia a gente tem fórmulas de leite que dá para o bebê se alimentar da mesma forma, ele vai ficar forte, crescer da mesma forma, bebendo a mamadeira. Muitas mães optam por dar a mamadeira porque acham que não vai conseguir dar o peito ou porque está passando por uma fase difícil e tá tudo bem. Eu acho que tudo é uma questão de... é muito pessoal, né? É muito de cada fase, de cada um tá passando. Mas eu deixo esse conselho porque eu acho que é um momento muito mágico, é muito especial. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado tudo que eu pretendia aqui. Eu fui marcando aqui o que eu precisava falar. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa responder ou gravar um novo vídeo complementando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as suas amigas. E é isso, gente. Eu quero mesmo ajudar e compartilhar o que eu aprendi, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que compartilhar é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. E eu tô achando muito legal fazer isso. E é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.